Ícaro voou alto demais. Não por ignorância, mas porque acreditou que o céu também lhe pertencia, e foi justamente esse desejo de tocar o divino que o fez cair. Mas o que poucos entendem é que sua queda não foi fracasso, foi consequência da coragem. Este é o paradoxo dos que sonham alto demais. Eles tocam o impossível, mesmo sabendo que o sol vai queimá-los, e ainda assim escolhem voar. Capítulo 1. O mito, o pai e o sol. As origens da queda de Ícaro. Antes da queda, houve um cativeiro. Dédalo, o maior inventor da Grécia Antiga, havia criado o labirinto de Creta, uma obra tão complexa que nem ele próprio conseguia escapar. Por isso, o rei Minos, temendo que o segredo da construção fosse revelado, trancou Dédalo e seu filho Ícaro dentro de sua própria criação. Ali, entre muros que pareciam girar, nasceu a ideia do voo. Não por vaidade, mas por desespero. A liberdade não viria pela força, mas pela invenção. Dédalo construiu asas com penas e cera, símbolos da genialidade humana tentando vencer os limites da natureza. E ao colocá-las sobre os ombros do filho, fez um aviso que soaria como profecia. Não voe baixo, Ícaro, para que as ondas não o engulam, mas também não voe alto demais, para que o sol não derreta a cera. Era um conselho sobre equilíbrio. Mas o equilíbrio é o que o espírito humano mais teme. Porque entre o abismo e o céu, o homem sempre escolhe o risco. Ícaro não queria apenas fugir do labirinto, queria superar o pai. Queria provar que o sonho podia ir além da prudência. E é nesse instante que o mito se torna filosofia. A história de Ícaro é a primeira tragédia do progresso. O homem criando asas sem aprender a suportar o sol. O desejo de voar é o mesmo que move a humanidade. A vontade de transcender o que lhe foi dado, mesmo que o preço seja cair. Quando o voo começou, Ícaro sentiu o que nenhum homem havia sentido antes. O ar como estrada, o horizonte como promessa, o impossível cedendo sob o impulso do corpo. Era o êxtase da superação. O vento cortava o rosto como fogo suave. O mundo diminuía abaixo dele, e pela primeira vez, o labirinto parecia pequeno demais para conter o que ele havia se tornado. Dédalo voava atrás, tentando manter o filho perto, mas Ícaro só via o céu. E o céu é a tentação mais perigosa de todas. Quem toca o infinito perde o interesse pelo chão. A metáfora é simples e eterna. Quanto mais o homem conquista, mais se esquece da fragilidade que o sustenta. A glória embriaga, a ascensão cega. O mesmo fogo que aquece o sonho é o que o consome. Ícaro representa o espírito humano no auge da modernidade. É o artista que cria demais, o cientista que ultrapassa limites éticos, o gênio que acredita poder vencer a própria natureza. É a mente que não aceita o basta. O voo é o triunfo da vontade, a recusa de aceitar o destino. Mas o sol é a lembrança do limite. A luz que dá vida é também a que destrói. E ainda assim, Ícaro sobe. Cada batida de asa é uma nota da sinfonia da desobediência. Ele não quer o equilíbrio, quer o êxtase, quer sentir o que os deuses sentem, nem que por um instante. A subida de Ícaro é o símbolo da era humana, do fogo de Prometeu à corrida espacial, da busca pela imortalidade, à obsessão pelo controle. Em todos os tempos, o homem é o mesmo. Uma criatura feita de barro, tentando roubar o trono da luz. Mas há um ponto em que o sonho ultrapassa o sagrado. O sol não pune, apenas é. A cera começa a derreter não porque Ícaro foi tolo, mas porque ousou ser demais. As asas se tornam peso, o voo se transforma em queda, e o céu, que parecia libertação, revela-se espelho do castigo. O castigo dos que tocam o infinito é lembrar que são finitos. Enquanto despenca, Ícaro entende o paradoxo. O homem só descobre quem é quando cai. A queda é o verdadeiro despertar. Dédalo, ao ver o filho cair, não grita de raiva, grita de compreensão. Sabe que o destino de todo sonhador é esse.
ser engolido pelo próprio desejo de transcendência. O mar que engole Ícaro leva seu nome até hoje, o Mar Icário. E ali, nas profundezas, o mito deixa de ser tragédia e se torna advertência. A queda não é apenas destruição, é revelação. Porque no instante em que tudo se desfaz, o homem percebe que não há céu sem limite, nem liberdade sem gravidade. Ícaro morre como morrem todos os que desafiam a ordem, não por erro, mas por excesso de grandeza. E é por isso que o mito permanece. Porque todo espírito livre reconhece um pouco de si naquele corpo que cai em direção ao mar. A história de Ícaro nunca acabou. Ela se repete em cada geração que acredita poder voar sem consequências. Em cada gênio que ignora os alertas, em cada alma que confunde coragem com imortalidade. Mas há também beleza nisso, porque é o impulso de Ícaro que move o mundo. Sem ele, ainda estaríamos presos ao labirinto. Os que nunca caem são os que nunca tentaram voar. O mito nos mostra que o fracasso é o preço da transcendência, que a queda não é o oposto do sucesso, é parte dele. O homem precisa cair para se lembrar do que é ser humano, e precisa voar para não morrer no chão. O paradoxo de Ícaro é o paradoxo de todos nós. Precisamos do fogo que nos queima para continuar vivos. Precisamos desafiar o impossível, mesmo sabendo que a vitória é temporária. Kafka diria que a culpa é o que nos mantém despertos. Nietzsche, que a queda é a prova da vontade. Camus, que voar sabendo que se vai cair é o ato supremo de rebeldia. E é nesse cruzamento entre glória e ruína que nasce o verdadeiro sentido da existência. Ícaro não morreu. Ele se espalhou. Em cada inventor, artista, filósofo e sonhador que se recusa a aceitar o chão, há um pouco da mesma loucura sagrada. E enquanto houver alguém disposto a tocar o sol, a humanidade continuará se recriando. A queda não é o fim do voo, é o momento em que o voo se torna verdade. E é por isso que, mesmo queimado, Ícaro permanece imortal, porque ousou. Capítulo 2. O orgulho, o fogo e o preço da liberdade. O verdadeiro sentido da queda. O voo de Ícaro começou com admiração, mas terminou em arrogância. E é nesse intervalo, entre o deslumbre e o delírio, que nasce o orgulho. O orgulho é o ponto em que o sonho deixa de ser liberdade e se torna poder. Ícaro não queria apenas voar, queria ser o primeiro a alcançar o sol. E é aqui que o mito toca a essência humana, a incapacidade de aceitar limites. Desde os primórdios, o homem ergue monumentos para tocar o divino. A Torre de Babel, o fogo de Prometeu, o voo de Ícaro, todos são variações do mesmo instinto, o desejo de ultrapassar o que é permitido. O orgulho não nasce do mal, mas da grandeza mal compreendida. O orgulho é o eco do divino dentro do homem, é a voz que diz, você pode mais, mas que, se ouvida demais, cega. Dédalo sabia disso, por isso advertiu o filho. Voe no meio. Mas o meio é o lugar dos que sobrevivem, não dos que sonham. Ícaro preferiu o risco à segurança, e ao escolher o sol, escolheu também a dor. O orgulho, no fundo, é a face luminosa da coragem. A diferença entre herói e tolo é apenas a distância até o chão. E Ícaro não queria ser lembrado como prudente, queria ser eterno. Enquanto subia, Ícaro não via o perigo. Via apenas o reflexo de si mesmo nas nuvens douradas. E esse reflexo o seduzia. Era a imagem de um deus. O fogo do sol o atraía como uma promessa. Não era destruição, era revelação. Porque, no fundo, o homem busca no fogo o próprio rosto. Quer saber o que há além da carne e do limite. O fogo é o espelho onde o homem vê sua alma sem disfarces. Prometeu roubou o fogo dos deuses para dar luz à humanidade e foi acorrentado por isso. Ícaro tentou tocar o fogo diretamente e foi consumido. Ambos cometeram o mesmo erro.
confundir a chama com o destino. O fogo, em toda a mitologia, é símbolo da consciência. Aquele que o domina ascende, aquele que o desafia cai. Mas o paradoxo é inevitável. Sem o fogo, não há progresso. Com o fogo demais, não há sobrevivência. O sol que derrete as asas é o mesmo que permite o voo. A cera é o elo frágil entre o sonho e a ruína. E é isso que torna Ícaro tão humano. Ele não falhou por querer demais, mas por não saber quando parar. A filosofia de sua queda é um espelho da civilização. Toda época que se aproxima demais do poder do fogo acaba sendo queimada por ele. Do orgulho tecnológico ao delírio político, do domínio da natureza à manipulação da vida, a humanidade repete o mesmo gesto. Sobe demais e esquece que o sol não faz concessões. O fogo que ilumina o caminho também é o que consome as pontes. Ícaro é o símbolo do homem que quer libertar-se das correntes, mas acaba criando novas. A liberdade sem consciência se transforma em destruição. E é isso que Dédalo tentava ensinar. A liberdade sem medida é apenas outro tipo de prisão. O fogo, portanto, não é inimigo, é o teste. O verdadeiro guerreiro não teme a chama, mas aprende a conviver com ela. A sabedoria é o equilíbrio entre o impulso e o domínio. O preço da liberdade é sempre a dor, e quem sonha alto demais paga com solidão. Ícaro voou sozinho quando o pai gritou para que voltasse. E naquele instante, sua solidão se tornou absoluta. O mundo abaixo era pequeno demais, o céu acima, distante demais. Ele estava entre mundos, onde nenhum homem pode permanecer por muito tempo. Essa é a essência do paradoxo. Quanto mais livre você se torna, mais distante fica dos outros. A liberdade radical é insuportável, porque ela exige viver sem garantias, sem regras, sem muros para culpar. O preço da liberdade é a perda da inocência. Ícaro descobriu tarde demais que o voo não é conquista, é confronto. Voar é enfrentar o próprio limite, é saber que cada batida de asa o aproxima da queda. A liberdade verdadeira não é poder fazer tudo, mas poder escolher o que perder. E Ícaro escolheu perder tudo. Em sua queda, a dignidade. Ele não morreu tentando sobreviver. Morreu tentando ultrapassar o humano, e é por isso que, apesar de trágico, seu gesto é sagrado. Cada vez que um homem arrisca tudo por um ideal, Ícaro ressuscita. Cada vez que alguém prefere a intensidade à segurança, o mito recomeça. A liberdade não é um destino, é uma maldição que só os fortes suportam, porque exige queimar as pontes e seguir sozinho, e poucos estão dispostos a isso. Ícaro caiu, mas não desapareceu. Seu corpo afundou no mar, mas sua imagem continua pairando sobre os séculos. Porque o mito não termina com a morte, termina com o entendimento. A queda é o selo da imortalidade. Os deuses o deixaram cair, mas os homens o transformaram em espelho. Desde então, toda civilização carrega um pouco de Ícaro. Toda invenção, toda revolução, todo grito contra o impossível traz o mesmo DNA, a chama do orgulho e a sombra da queda. Mas é preciso reconhecer, sem Ícaro, ainda estaríamos rastejando. É a loucura dos que sonham alto demais que empurra o mundo para a frente. São os que desafiam o sol, que abrem espaço para os que temem a luz. Ícaro caiu, sim, mas ao cair, provou que é possível voar, e essa prova vale mais do que qualquer vitória. O homem moderno repete o mesmo ciclo. Ergue impérios, conquista planetas, cria deuses artificiais, e ainda assim carrega o mesmo medo ancestral: voar alto demais. Mas o mito nos diz algo mais profundo, que talvez a queda seja parte do plano, que o voo só é belo porque termina. E que o verdadeiro herói não é o que chega ao sol, mas o que aceita queimá-lo para iluminar os outros. O fogo de Ícaro não morreu. Ele continua aceso em todo homem que escolhe o risco ao invés da obediência.
E enquanto houver um coração humano disposto a sonhar sem medo, a humanidade continuará entre o céu e o abismo, renascendo das próprias cinzas. Capítulo 3. O labirinto e o céu, a filosofia do limite e o destino dos que ousam que, o limite e o desejo, 3.000 caracteres. Tudo começa com uma pergunta simples. Por que Ícaro quis voar? Porque o labirinto não era suficiente. O labirinto é o símbolo da vida humana. Um espaço de repetições, muros e regras, onde tudo parece ter uma lógica, mas nada realmente leva a lugar algum. É o cotidiano, o sistema, o conforto que aprisiona. É a segurança que mata o espírito. Ícaro nasceu dentro desse labirinto e, como todos os que nascem nele, foi ensinado a aceitá-lo. Mas havia algo em seu olhar que recusava a obediência. Ele queria o céu, mesmo sem saber o que havia lá. O limite é o primeiro mestre do homem, mas o desejo é o primeiro traidor. Dédalo, o pai, representa a razão, aquele que constrói, calcula e sobrevive. Ícaro representa o instinto de transcendência, aquele que desafia, sonha e se arrisca. Entre ambos existe a tensão que move toda a história humana, a prudência que sustenta e o impulso que destrói. O labirinto é a prisão do corpo, o céu é a prisão da alma. E o homem vive oscilando entre os dois, incapaz de suportar o chão, mas também incapaz de habitar o infinito. Ícaro, ao escolher o céu, não apenas desobedeceu ao pai, ele declarou guerra à própria condição humana. Sua fuga não era física, era espiritual. Ele queria atravessar o limite e ver o que havia além. E o destino dos que ousam isso é sempre o mesmo: serem punidos pelos que nunca tentaram. A verdadeira prisão de Ícaro não era o labirinto de pedra, mas o labirinto interior. O que prende o homem não são as paredes do mundo, mas os limites da sua percepção. Cada pessoa vive dentro de um labirinto invisível, feito de crenças, medos, memórias e expectativas. A maioria nunca o percebe, porque aprendeu a confundir conforto com liberdade. O labirinto é o lugar onde o homem se acostuma a não perguntar mais. Dédalo construiu o labirinto para aprisionar o Minotauro, o monstro que simboliza a parte bestial do ser humano. Mas o que poucos percebem é que, ao fazer isso, ele também aprisionou a si mesmo. E é isso que Kafka, Nietzsche e Camus entenderiam séculos depois, que o homem é o próprio arquiteto da sua prisão. O labirinto é a estrutura da mente racional. Ele dá segurança, mas rouba a transcendência. Cada caminho parece lógico, cada escolha parece controlada, mas todos levam ao mesmo ponto: a certeza de que o homem jamais escapará completamente de si. Ícaro percebeu isso. O voo, portanto, foi uma tentativa de romper com o pensamento linear, de quebrar a simetria da razão. Ele queria sair do centro e alcançar o caos criador. Esse gesto, aparentemente tolo, é o mesmo que move toda a filosofia existencialista: a recusa de aceitar o labirinto como realidade última. O homem precisa de algo além do sentido, precisa de transcendência, e é isso que diferencia o criador do sobrevivente. Dédalo viveu para manter a ordem. Ícaro morreu tentando superá-la. E é por isso que a história se repete em cada artista, em cada visionário, em cada pensador que ousa romper com a estrutura. Quem vive apenas no labirinto esquece que o céu existe. Quem vive apenas no céu esquece como se volta para casa. O equilíbrio é impossível, e talvez seja essa impossibilidade que define o humano. O céu, em Kafka, Nietzsche e nos mitos antigos, é o símbolo da liberdade total e, portanto, do caos absoluto. Nenhuma alma suporta o infinito sem se fragmentar. Ícaro acreditava que o céu o libertaria, mas o que encontrou foi o espelho do próprio orgulho. Quanto mais alto subia, mais via o vazio, e esse vazio o chamava. O céu não é recompensa, é o espelho do abismo. A filosofia do céu é a filosofia do risco.
Quem o busca precisa estar disposto a perder tudo, inclusive a si mesmo, e poucos compreendem isso. Quando o homem conquista a liberdade total, ele descobre que não há mais quem o segure, nem Deus, nem leis, nem destino. E, de repente, o que parecia o ápice da vida se torna insuportável. A liberdade, sem direção, vira desespero. E é nesse desespero que nasce a queda. O fogo do sol é a metáfora do preço da consciência. Aquele que enxerga o infinito perde o direito à ignorância. O voo de Ícaro é, portanto, uma metáfora da iluminação. Ele ascende, vê o que ninguém viu, mas paga o preço de não conseguir voltar. Porque uma vez que o homem vê o real, uma vez que ele entende o tamanho do universo, nunca mais consegue se contentar com o pequeno. O céu é belo demais para quem ainda deseja o chão. A tragédia de Ícaro é a tragédia do homem lúcido. Ele não suporta mais o labirinto, mas o céu o destrói. A consciência o eleva e o consome. E ao cair, ele não morre por erro, mas porque ousou conhecer demais. O destino de Ícaro não é uma advertência moral, é uma revelação espiritual. Os que sonham alto demais não caem porque falham, caem porque desafiaram o impossível. A queda é o preço da visão. Dédalo sobreviveu, mas permaneceu no mundo dos homens. Ícaro morreu, mas alcançou o mundo dos símbolos. E é por isso que o pai é esquecido e o filho se torna eterno. O labirinto é a eternidade do corpo. O céu é a eternidade da alma. E cada ser humano precisa escolher onde deseja morrer. A filosofia do limite é a mais perigosa das lições. Ensina que toda expansão traz dor, mas também ensina que a dor é a marca do crescimento. Quem não aceita limites permanece seguro, mas estagnado. Quem tenta ultrapassá-los arrisca tudo, mas descobre o que significa ser verdadeiramente livre. Ícaro representa o arquétipo do buscador, aquele que prefere a queda à conformidade. E essa escolha, ainda que fatal, é a semente de toda grandeza. Os deuses perdoam os que obedecem, mas só lembram dos que ousam. O homem moderno vive cercado de labirintos, sistemas, dogmas, rotinas, algoritmos, e todos dizem o mesmo: não voe alto demais. Mas é exatamente isso que mantém viva a herança de Ícaro, a necessidade de romper, de tentar, de cair e recomeçar. Porque enquanto houver alguém disposto a se queimar pelo sonho, a humanidade ainda terá asas. Capítulo 4. O medo da altura. Por que o sucesso e a liberdade aterrorizam os homens? Antes mesmo de subir, o homem já teme cair. Esse é o paradoxo que governa todas as almas ambiciosas. Querem a altura, mas temem o vento. Desejam o topo, mas sonham com o conforto do chão. Ícaro não temia o sol. O resto da humanidade, sim. A maioria não voa porque aprendeu desde cedo que a queda é pior do que a prisão. Mas Kafka, Nietzsche e todos os que olharam o abismo sabiam. O medo é a força que mantém o homem pequeno. Nada é mais assustador que a própria capacidade. O medo da altura é o medo de se tornar aquilo que se é. De ver, lá do alto, o quanto a vida sempre foi uma fuga de si mesmo. O sucesso revela, e revelar é sempre doloroso. Por isso, muitos preferem falhar lentamente a triunfar por completo. O fracasso dá identidade. O sucesso exige transformação. E a transformação é uma morte simbólica. A altura representa o ponto sem retorno. Quem sobe demais não consegue voltar a ser o mesmo. E como o homem moderno tem apego à sua mediocridade, prefere nunca se arriscar a mudar. Ícaro, portanto, não é o símbolo da imprudência, é o espelho dos que ainda vivem com medo do próprio potencial. A ascensão é o momento em que o homem percebe que seus sonhos têm consequências. O sucesso, ao contrário do que dizem, não liberta, isola. Cada conquista o afasta dos outros, porque poucos entendem a solidão de quem ousou.
Quanto mais alto o homem sobe, mais fino se torna o ar. O sucesso é o ar rarefeito da alma. A alegria é breve, o vazio é constante. Depois de atingir o topo, não há mais direção. E é aí que começa o verdadeiro perigo. A altura se transforma em abismo. O homem que conquista o poder descobre que não há descanso. A vitória se torna um novo tipo de prisão, uma necessidade de provar continuamente que o voo ainda é possível. O prazer da subida é substituído pelo pavor da queda. Ícaro sentiu isso nos segundos antes de o sol tocar suas asas. O calor que o queimava não era apenas físico, era o peso da consciência. Ele percebeu que havia ido longe demais para voltar e cedo demais para descansar. O topo é o lugar onde o sonho morre de solidão. É por isso que tantos preferem nunca chegar lá, porque o sucesso obriga o homem a se olhar sem ilusões, sem desculpas, sem justificativas. Ele se vê nu diante do próprio poder, e o poder, quando não é compreendido, destrói. A sociedade moderna cultiva o sucesso como divindade, mas teme profundamente seus efeitos. Venera os que sobem, mas crucifica os que se destacam demais. É uma forma coletiva de equilíbrio. Ninguém pode voar muito, porque isso lembraria aos outros que o voo é possível. O medo da altura, portanto, é também medo da rejeição. O homem teme brilhar, porque o brilho o separa da multidão. E estar só é mais aterrorizante do que estar preso. A liberdade, como o sucesso, é um presente que poucos suportam. Ela exige responsabilidade total. Nenhum Deus, nenhuma lei, nenhum destino pode mais ser culpado. E o homem, diante de tanta autonomia, prefere o cativeiro da rotina. A liberdade é o fardo dos que não têm mais a quem culpar. Ícaro, ao subir, rompeu com todas as forças que o mantinham seguro. O pai, o rei, o labirinto, a obediência. Ele cortou o último laço e descobriu o peso do céu. A liberdade é vertigem. Não há para onde fugir, não há quem salve, não há garantias. A cada batida de asa, o homem precisa confiar apenas em si mesmo. Essa solidão cósmica é o que apavora. Não é o medo de morrer, é o medo de perceber que não há nada sustentando a vida além da própria vontade. Nietzsche chamou isso de terror da liberdade. Kafka o chamou de absurdo, Camus o chamou de revolta. Todos estavam falando da mesma coisa, o instante em que o homem percebe que é livre demais para continuar inocente. A liberdade não é um dom, é uma sentença, e quem a descobre, como Ícaro, passa a carregar uma responsabilidade insuportável, a de criar o próprio sentido. O homem comum evita isso, prefere obedecer, seguir regras, viver nas sombras, porque a liberdade o deixaria face a face com o nada. E o nada, como o sol, queima. A maioria prefere o conforto da gaiola ao silêncio do céu. Ícaro, ao contrário, escolheu o silêncio, e por isso pagou o preço. Mas talvez, no instante antes da queda, ele tenha sido o ser humano mais livre que já existiu. A queda de Ícaro não é derrota, é coroação, porque apenas quem chega ao limite entende o valor do risco. O medo que paralisa os outros é o mesmo que alimenta os visionários. O homem que não teme a altura já está acima dela. A queda é o batismo dos que ousam. É o selo dos que tiveram coragem de enfrentar o próprio poder. E é isso que distingue os comuns dos imortais. Dédalo viveu com medo e morreu esquecido. Ícaro caiu, mas se tornou símbolo. O mundo não lembra dos que obedecem, lembra dos que desafiam o impossível. O medo da altura é o que nos mantém seguros, mas é também o que nos condena à mediocridade. A alma humana foi feita para o alto, mas a mente foi treinada para o chão. Ícaro nos ensina que o medo nunca desaparece, mas pode ser vencido pelo desejo. O segredo não é eliminar o medo, mas transformá-lo em impulso. O sol não pune. Ele apenas revela quem tem coragem de olhar. Os que sonham alto demais sempre serão advertidos.
você vai cair. Mas a resposta de Ícaro ecoa pelos séculos, uma voz feita de fogo e vento. Então, que eu caia em chamas, porque há quedas que libertam mais do que 1000 vitórias, e há alturas que valem qualquer preço. O medo é o guardião do céu, e os que ousam atravessá-lo, esses são os que transformam o mundo. Capítulo 5. O castigo dos deuses e o orgulho dos homens, porque o mundo sempre puniu os que sonham. Desde o princípio, os deuses e os homens mantêm um pacto silencioso. Os homens devem admirar, mas nunca imitar. O crime de Ícaro não foi o voo, foi o atrevimento. Ele desrespeitou a hierarquia cósmica. Os deuses perdoam os que obedecem, mas destroem os que os lembram de que também podem cair. O mito de Ícaro não é apenas sobre desobediência, é sobre a fragilidade do poder divino diante da ousadia humana. O céu teme o homem que aprende a voar. Desde Prometeu, que roubou o fogo e foi acorrentado, até Adão, que comeu o fruto e foi expulso, a história é a mesma. O castigo é sempre reservado aos que ousam saber demais. Os deuses, nas mitologias, não suportam a ideia de igualdade. Preferem a distância, porque a proximidade os torna vulneráveis. Ícaro, ao subir, tocou a fronteira entre o humano e o divino. E essa fronteira sempre foi perigosa. Ela é o limite da criação, o ponto onde o conhecimento se transforma em blasfêmia. O voo, portanto, é uma heresia sagrada, e a queda, uma purificação. Porque, ao desafiar o divino, o homem desperta para o próprio poder, e o divino para o próprio medo. Todo sonhador, ao tentar romper com o mundo, descobre que o castigo vem não apenas dos deuses, mas dos próprios homens. A sociedade teme o que não pode controlar. Por isso, transforma o diferente em ameaça. O Criador é visto como herege, o gênio como louco, o visionário como arrogante. O preço da originalidade é a solidão. A punição dos que sonham alto demais é antiga. Sócrates foi condenado por ensinar a pensar. Galileu foi silenciado por ver demais. Van Gogh morreu esquecido por sentir demais. Nietzsche enlouqueceu por compreender demais. E todos, de certa forma, foram versões de Ícaro. Homens que ousaram olhar o sol e foram queimados pela multidão. O mundo não suporta a luz intensa. Ele prefere a penumbra das ideias comuns. A mente coletiva é feita de sombras confortáveis. E qualquer um que traga fogo é tratado como ameaça. É por isso que os deuses são apenas reflexos do medo humano. O castigo divino é o nome mitológico da vingança social. O homem cria deuses para justificar a própria covardia e chama de castigo o que, na verdade, é autoproteção. Quando um homem ascende demais, o mundo o empurra de volta. Mas a queda não é sempre destruição. Em muitos casos, é transformação. Porque toda vez que o mundo tenta apagar uma chama, parte dessa luz se espalha. O sangue de Sócrates virou filosofia. O isolamento de Van Gogh virou arte. A loucura de Nietzsche virou libertação. E a queda de Ícaro virou símbolo. A punição, portanto, é apenas o disfarce do medo. O medo que os comuns têm, dos que provam que é possível ir além. E enquanto o medo dominar, haverá sempre novos Ícaros caindo, e novos deuses inventando razões para isso. Ícaro não foi o primeiro a desafiar os deuses, e certamente não será o último. Em toda cultura, há uma figura que tenta alcançar o que está além. Prometeu trouxe o fogo, Lúcifer trouxe a luz, Fausto trocou a alma pelo conhecimento, e Ícaro trouxe o voo. Todos pagaram caro, mas todos abriram caminhos. A punição dos deuses é o preço da evolução. O homem só cresce porque alguém se atreve a cruzar a linha proibida. A dor é o sinal de que um novo nível foi alcançado. Ícaro simboliza a transição entre o humano e o sobre-humano. Ele morre fisicamente, mas sua morte é um parto. Do seu corpo queimado nasce uma nova consciência, a de que o divino não está acima, está dentro. Essa é a verdadeira heresia.
a de perceber que o homem não precisa dos deuses para alcançar o céu. Basta aceitar o próprio poder e o próprio risco. Mas o poder sem humildade se volta contra si. O orgulho cega. O fogo que ilumina também consome. E é nesse equilíbrio impossível que mora a sabedoria. O castigo, portanto, não é vingança dos deuses. É o espelho da imprudência humana. O universo não pune, ele reflete. A queda de Ícaro é o reflexo natural de seu excesso. E ainda assim, é o reflexo mais belo já criado. Deus não puniu Ícaro, apenas o lembrou de que até o sol tem limites. Desde Ícaro, a história se repete em 1000 formas diferentes. Cada geração tem seus sonhadores, seus castigados, seus mártires da luz. O sistema muda, os deuses mudam, mas a reação é sempre a mesma. Primeiro admiração, depois inveja, por fim, destruição. O mundo não suporta a liberdade alheia. O sucesso do outro revela a covardia de quem nunca tentou. E assim, a cada século, o mesmo drama é encenado. Um homem sobe, o resto o apedreja. Mas a ironia é inevitável. Os que apedrejam esquecem, os que caem viram eternos. O castigo é passageiro, o símbolo é imortal. Ícaro foi punido, mas venceu o tempo. Sua queda ainda inspira, enquanto os juízes desapareceram. Aqueles que o condenaram se dissolveram no esquecimento, mas seu nome continua brilhando em cada mente inquieta. É assim que o universo recompensa os ousados, com eternidade, porque o fogo que queima o corpo é o mesmo que acende as eras. O castigo dos deuses é apenas o início da lenda. Os que ousam são lembrados não pela obediência, mas pela transgressão. E é essa transgressão que move a história, que alimenta a arte, que mantém viva a centelha da evolução. Os deuses punem, o tempo perdoa, a memória santifica. E no fim Ícaro sorri em silêncio, porque entende o segredo que os deuses tentaram esconder. A queda é só o disfarce do renascimento. Capítulo 6. A tragédia da ambição, quando sonhar demais se torna um fardo. A ambição é o motor do universo humano. Sem ela, nada teria sido criado. Sem o impulso de ir além, o homem ainda habitaria cavernas. Mas o que acontece quando o sonho deixa de ser inspiração e se transforma em necessidade? Ícaro nasceu do desejo do pai de escapar. Mas, ao voar, herdou algo mais profundo, a ânsia de ultrapassar o limite do próprio destino. Ele não queria apenas viver, queria provar que podia desafiar o sol. A ambição é o sonho que esqueceu o repouso. No início, ela parece uma virtude, move, eleva, constrói. Mas, silenciosamente, transforma-se em vício. A mente que sonha demais começa a adoecer de possibilidades. E a alma incapaz de descansar se consome na própria chama. O mundo admira os ambiciosos porque eles fazem o impossível, mas também os teme, porque o preço do impossível é sempre alto demais. E é nessa linha tênue entre grandeza e desespero que nasce a tragédia. A ambição é o fogo de Prometeu dentro do peito humano. Ela aquece o espírito e ilumina o caminho, mas se crescer demais, queima tudo o que toca. Toda chama precisa de sombra para sobreviver. E foi isso que Ícaro esqueceu, que o sol não é um destino, é um teste. E quem o confunde com meta acaba derretendo as próprias asas. O sonho é leve, até que o mundo o transforme em cobrança. O ambicioso não busca mais o prazer de criar, mas o medo de não conquistar. Ele se torna escravo da própria vontade. Ícaro, enquanto subia, não pensava no mar nem no pai. Pensava apenas em subir mais, sempre mais. E é assim que o sonho morre, quando deixa de ser ascensão e se torna fuga. O homem não cai por sonhar alto, mas por não saber parar de subir. A ambição é a força que impulsiona o artista a pintar, o guerreiro a lutar, o pensador a escrever. Mas também é a que os destrói quando não encontram repouso. Nietzsche chamou isso de
a doença do espírito que não sabe descansar. Camus diria que é o cansaço do homem lúcido diante do infinito. Kafka a transformaria em labirinto, onde o sonhador corre até se esquecer de que ainda tem corpo. A ambição tem uma armadilha invisível. Ela promete liberdade, mas entrega dependência. Quanto mais o homem conquista, mais precisa conquistar. O topo nunca é suficiente. O sucesso se torna fome, e a fome se torna desespero. Ícaro representa o ponto máximo desse desespero. Ele não subia para fugir, nem para provar algo. Subia porque não sabia mais viver sem subir. Esse é o verdadeiro inferno dos grandes. Não poderem mais ser pequenos. O sucesso é uma prisão feita de luz. E a queda, por mais dolorosa que pareça, é a única forma de descanso. A ambição não mata o corpo. Ela consome o sentido de existir. Em sua essência, Ícaro não morreu pelo sol, mas pela sede de tocar algo que não pode ser tocado. Ele se esqueceu de que a beleza do voo está no movimento, não no destino. E o sonho, quando se torna obsessão, perde a graça e ganha peso. A história do mundo é uma coleção de quedas de homens que sonharam alto demais. Alexandre conquistou o mundo, mas morreu vazio. Napoleão ergueu impérios, mas terminou exilado. Nietzsche quis criar um novo homem e perdeu a própria mente. O mesmo fogo que aquece o gênio consome o louco. O destino dos grandes é sempre o mesmo. A ascensão gera vertigem, a vertigem gera solidão, e a solidão transforma o sonho em ruína. O homem ambicioso carrega o mundo nas costas, mas em algum momento o peso se torna insuportável e ele cai, não por fraqueza, mas por exaustão. A tragédia da ambição é espiritual. O homem acredita estar lutando contra o mundo, quando na verdade luta contra si mesmo. E quanto mais vence, mais distante fica de quem era. Toda vitória exige uma pequena morte. Ícaro, no instante em que o sol tocou suas asas, não se arrependeu de voar, mas compreendeu o preço da glória. A liberdade sem pausa o transformou em escravo do próprio sonho. E essa é a maldição da ambição, transformar a grandeza em fardo e o voo em condenação. No entanto, há algo de sagrado nesse sofrimento, porque apenas quem suporta o peso do impossível descobre o valor da serenidade. A queda é o batismo da alma cansada. É o momento em que o homem percebe que não precisa vencer, basta ser. A ambição, em sua forma mais pura, é uma oração disfarçada. É o desejo do homem de se aproximar do divino, de provar que há algo mais além do que lhe foi dado. Mas o divino não se conquista, se aceita. E é essa lição que o mito ensina. Os deuses não punem o sonho, apenas a incapacidade de repousar depois dele. Ícaro, ao cair, encontrou o que passara a vida buscando. A paz. O mar que o engoliu é símbolo do retorno, do descanso no todo, da dissolução do ego que sempre quis mais. A queda é o fim da ambição e o início da compreensão. Porque o homem só entende a leveza quando perde o peso do querer. Dédalo, ao ver o filho afundar, chorou, mas também compreendeu, entendeu que o sonho é bênção e maldição, e que a sabedoria está em saber parar antes que o sol exija seu preço. A ambição, então, não é um erro, é uma etapa. Todo homem precisa dela para crescer, mas precisa também deixá-la morrer para amadurecer. Aquele que vive apenas para subir nunca aprende a admirar o horizonte. Ícaro caiu, mas o mundo aprendeu com ele. E cada geração repete seu voo, com novas asas, novas quedas, novos céus. Porque o desejo de ir além jamais morre, ele apenas muda de forma. E é isso que torna a ambição eterna, não um pecado, mas um lembrete, de que sonhar é divino, mas descansar também é. Capítulo 7. O pai e o filho, o conflito entre prudência e destino.
Antes de ser um mito sobre o sol e a queda, a história de Ícaro é uma história de pai e filho. Dédalo, o arquiteto genial, e Ícaro, o herdeiro da sua invenção mais perigosa. O pai representava a sabedoria, a experiência acumulada em dores, cálculos e arrependimentos. O filho, a chama da descoberta, a inocência que confunde coragem com eternidade. Entre os dois havia amor, mas também medo. Dédalo amava o filho, mas temia nele o reflexo da própria arrogância, porque no fundo via em Ícaro tudo aquilo que tentou esconder de si mesmo. O pai é o espelho do que o filho ainda será, e o filho é o espelho do que o pai já perdeu. Dédalo sabia o preço da genialidade. Sabia que cada criação carrega sua destruição embutida. Por isso advertiu: voe, mas não suba demais. Mas o conselho dos sábios é inútil diante da sede dos jovens, porque a juventude não quer segurança, quer intensidade. E a intensidade para o espírito humano é sempre mais sedutora que a prudência. Ícaro não queria desobedecer o pai. Queria provar que a advertência era apenas medo. E ao fazer isso, transformou o amor em tragédia. Dédalo era o arquétipo do criador que teme sua própria obra. Construiu o labirinto e ficou preso dentro dele. Criou asas e viu o filho morrer por causa delas. Toda sua genialidade era acompanhada de culpa. O Criador teme o poder que dá àquilo que cria. Esse medo é o mesmo que acompanha todos os que geram algo novo. Pais, artistas, líderes, inventores. O medo de que a criação ultrapasse o Criador. Dédalo via o mundo através da lente da prudência. Sabia que cada invenção rouba algo da alma, que todo avanço cobra um preço invisível, e como todo pai, queria poupar o filho desse sofrimento. Mas a prudência tem um limite. Ela protege, mas também aprisiona. E ao tentar salvar Ícaro do sol, Dédalo o condenou à sombra. O medo paterno é sempre ambíguo, diz cuidado, mas significa não me ultrapasse. Dédalo amava, mas também temia ser esquecido, porque o destino de todo pai é ver o filho alcançar o que ele nunca pôde. O conflito entre Dédalo e Ícaro é o retrato da vida humana em duas forças: a que constrói e a que destrói, a que calcula e a que sonha. O pai representa o intelecto, o filho, o instinto, e o universo se equilibra entre ambos. Sem o pai, o filho se perde. Sem o filho, o pai se apaga. A tragédia surge quando essas duas forças deixam de se escutar. O pai fala com medo, o filho ouve com orgulho. O amor se transforma em abismo. Ícaro desobedeceu, mas sua desobediência não foi rebeldia, foi destino. Há momentos na história em que o filho precisa contrariar o pai para que o mundo continue em movimento. Cada geração precisa desafiar a anterior para que o fogo não se apague. Toda desobediência é o preço da evolução. Dédalo queria preservar a vida. Ícaro queria descobrir o sentido dela. E entre segurança e sentido, o homem sempre acaba escolhendo o perigo. O voo foi o primeiro ato de liberdade verdadeira. E por isso mesmo, o mais perigoso. Porque a liberdade nunca é concedida, é tomada. E todo ato de liberdade é um ato de ruptura. Ícaro rompeu com o pai, com o labirinto, com os deuses. Rompeu com tudo o que o precedia. E nesse gesto, assumiu a solidão de quem cria o próprio caminho. A desobediência de Ícaro é o símbolo do espírito criador. Ela não nega o pai, o transcende. É a passagem da herança para a descoberta, do aprendizado para a autoria. Mas todo nascimento é também uma morte. E o nascimento do homem livre foi a morte do filho amado. Dédalo assistiu à queda com a dor dos deuses que perdem o controle, mas também com o reconhecimento silencioso de que aquilo era inevitável, porque todo amor verdadeiro contém a coragem de deixar o outro voar. Quem ama de verdade sabe que o amor não é posse, é despedida. Dédalo sobreviveu para contar a história, e é por isso que o mito existe.
O pai viveu o suficiente para ver o filho se tornar eterno. A dor de Dédalo transformou-se em sabedoria. Compreendeu que a prudência protege, mas o sonho transforma, e que o destino dos que amam é ver os que amam ir embora. O pai cria asas, o filho cria sentido. Essa é a herança mais profunda do mito. O pai representa a razão que constrói o mundo. O filho, o fogo que o renova. E o equilíbrio entre ambos mantém a humanidade viva. Dédalo não errou. Ícaro também não. Ambos cumpriram suas funções no ciclo da vida. Um criou o meio, o outro criou o fim. O pai ensina o limite, o filho ensina o preço. E é nesse diálogo entre prudência e destino que a humanidade avança. O que Dédalo chamou de tragédia, o tempo chamou de legado. E o que Ícaro chamou de queda, a eternidade chamou de voo. O pai teme a perda, o filho aceita a queda, mas é o amor entre ambos que sustenta o céu. No fim, não há culpa. Há apenas o ciclo, a geração que cria, a geração que ousa e o silêncio que as une. Ícaro caiu, mas Dédalo aprendeu. E enquanto houver pais que temem e filhos que sonham, o mito continuará vivo, lembrando-nos de que a vida é feita de amor e perda, de asas e gravidade, de prudência e destino. Capítulo 8. O Filho do Vento, o preço da liberdade e o silêncio dos que não voltam. Há um instante no voo em que o medo desaparece. O corpo se dissolve no vento, o som do mundo se apaga, e tudo que resta é a leveza pura do existir. Foi nesse instante que Ícaro compreendeu o que significava ser livre. Não havia mais pai, nem regras, nem labirinto. O céu não era mais ameaça, era casa. A liberdade é o momento em que o homem se esquece de que tem corpo. O ar o envolvia, como se o reconhecesse. Cada batida de asa era uma afirmação. Eu existo, e isso basta. A vertigem não era medo, era êxtase. A sensação de ter ultrapassado o limite da condição humana, a de ter tocado algo que nenhum Deus ousou tocar, o instante em que a vontade e o infinito se tornam a mesma coisa. Mas é nesse exato ponto que a liberdade se transforma em armadilha, porque quem prova o infinito já não suporta o finito. Quem sente o vento em sua forma total não consegue mais respirar o ar comum. A liberdade é o vício mais perigoso que existe. Ícaro não voava mais para fugir. Voava para permanecer. Ele já não subia, flutuava entre o ser e o nada, e pela primeira vez o céu o aceitou como igual. A liberdade total exige um preço terrível, a perda de tudo o que torna o homem humano. No céu, Ícaro não sentia mais fome, nem dor, nem tempo, mas também não sentia mais pertencimento. A liberdade o arrancava do mundo, e o vento, que antes era aliado, começava a se tornar espelho. Quem se liberta demais deixa de ter onde voltar. O homem que se dissolve na liberdade descobre que o eu é um peso, a identidade, um obstáculo, e o mundo uma prisão que ele já não consegue mais habitar. Nietzsche chamou esse ponto de superação do humano. Camus chamou de absurdo total. Kafka o descreveu como metamorfose. Mas todos falavam da mesma coisa. O instante em que o homem, ao tentar se libertar de tudo, perde a si mesmo no processo. Ícaro subiu tanto que esqueceu o próprio nome. O vento apagou sua história, o sol apagou seu rosto e o céu o transformou em símbolo. E é isso que acontece com todos os que ultrapassam o limite. Deixam de ser indivíduos e se tornam ideias. O preço da liberdade é a solidão da eternidade. Quem toca o infinito precisa aceitar desaparecer. O silêncio dos que não voltam não é esquecimento, é transcendência. Eles não morreram, apenas deixaram de ser compreendidos pelos que ficaram. Assim foi com os grandes artistas, místicos e gênios da história. Eles alcançaram alturas que a linguagem não acompanhava, e por isso foram chamados de loucos.
mas a loucura muitas vezes é apenas liberdade sem tradução. Ícaro não enlouqueceu. Ele apenas se libertou de uma forma que ninguém poderia entender. A liberdade é o sonho de todos e o inferno dos que a alcançam. Porque ser livre significa viver sem garantias, sem mestres, sem certezas, sem retorno. É caminhar sobre o vazio e chamar isso de chão. A liberdade não é o contrário da prisão, é a prisão de quem não pode mais voltar. Ícaro descobriu que a liberdade absoluta é também absoluta solidão. O vento não responde, o céu não acolhe. Tudo o que resta é o eco do próprio voo. Essa é a lição que muitos ignoram. A liberdade é fácil de desejar, difícil de sustentar. Os deuses vivem em estabilidade. Os homens vivem em rotina, mas os livres vivem em tormenta. Eles pertencem apenas ao instante. São filhos do vento, sem passado, sem lar, sem amarras. Vivem entre mundos, carregando dentro de si a lembrança do infinito. Ícaro, em sua ascensão, tornou-se um desses seres, e é por isso que o mito é tão ambíguo. Ele é ao mesmo tempo triunfo e tragédia. O triunfo de ter tocado o inalcançável. A tragédia de nunca mais poder viver sem ele. A alma que prova o infinito não cabe mais no corpo. O fogo do sol é apenas o símbolo desse excesso. O corpo não suporta o que o espírito ousa sentir, e é nesse conflito que nasce o sofrimento dos que despertam. O preço do infinito é o exílio da normalidade. Quem o paga nunca mais encontra paz entre os homens. Dédalo esperou. Chamou o filho entre as ondas. Olhou o horizonte por horas, mas o céu permaneceu mudo. O vento, que antes trazia o som das asas, agora trazia apenas o eco do silêncio. Ícaro não voltou, e talvez nunca fosse para voltar, porque alguns voos não são viagens, são transformações. Há silêncios que não são ausência, são eternidade em repouso. O mar guardou o corpo, mas o vento guardou a alma. E desde então, cada sopro que passa pelo rosto de um sonhador carrega um fragmento de Ícaro. A liberdade dele não morreu, espalhou-se. Está no grito do artista que não se conforma, no olhar do jovem que recusa a mediocridade, na coragem de quem escolhe o caminho sem retorno. Ícaro se tornou parte do vento porque o vento é o único elemento que não se prende. Ele toca tudo e não pertence a nada. E é exatamente isso que significa ser livre. O vento é o mensageiro dos que ousaram demais. Os que voltam contam histórias. Os que não voltam se tornam mitos. E é assim que o mundo avança, com o sacrifício dos que ousaram ultrapassar o limite. O silêncio dos que não voltam é o espaço onde nascem as novas ideias. É o vazio fértil do qual emergem os próximos sonhadores. E quando o próximo Ícaro nascer, o vento sussurrará em seus ouvidos: lembre-se, há um preço, mas vale a pena. Capítulo 9. O mar e o sol, a morte, o retorno e a transformação de Ícaro. O sol o tocou e o mundo parou. As asas, que antes cortavam o vento com elegância divina, agora derretiam em silêncio. Cada pena que caía era uma memória que se despedia do corpo. Ícaro não gritou, não implorou, não se arrependeu. Apenas olhou o céu uma última vez, como quem agradece por ter sido parte dele, ainda que por instantes. Há quedas que não são fim, são apenas o retorno ao real. O calor o envolvia como um abraço antigo. Não era punição, era acolhimento. O sol não o odiava. Apenas o lembrava de que toda ascensão exige entrega total. Enquanto o corpo despencava, o espírito parecia mais leve. O mar, lá embaixo, cintilava como um espelho líquido, refletindo o brilho dourado do céu, como se os dois, sol e água, se unissem para recebê-lo. A queda não era castigo, era a dissolução do limite. O momento em que o homem deixava de ser corpo para se tornar símbolo. O mundo viu um jovem morrer, mas o universo viu um novo arquétipo nascer.
o do ser humano que ousa tocar o impossível, mesmo sabendo que o preço é a própria vida. O mar é o túmulo e o útero, é o fim e o começo. Quando o corpo de Ícaro tocou as ondas, o som não foi de tragédia, mas de retorno. O mar não julga, ele devolve. Dédalo do alto viu o impacto. As ondas se abriram, depois se fecharam em silêncio. Nenhum grito ecoou, nenhum corpo emergiu. Apenas o vento sussurrava o nome do filho. O mar o engoliu, mas não o destruiu, o transformou. Cada gota de água parecia carregar um fragmento do seu sonho, e o oceano, pela primeira vez, se tornou metáfora da eternidade. Ícaro se dissolveu nas marés, e o sal do seu corpo se espalhou pelo mundo. Desde então, o mar passou a ser o espelho dos que ousam. Cada horizonte é o convite para o próximo voo. Dédalo caiu de joelhos. O pai, símbolo da razão, assistia à obra da emoção destruir tudo o que era cálculo. Mas o que ele não percebia é que o filho não havia perdido, apenas transcendido. O mar, na filosofia antiga, é o arquétipo do inconsciente, a parte do homem que tudo contém e nada julga. Ao se fundir com ele, Ícaro se libertou da dualidade entre vitória e derrota. Ele se tornou o próprio ciclo, a onda que sobe e desce, que nasce e morre a cada instante. A morte é apenas o retorno à profundidade. E talvez, nesse silêncio azul, Ícaro tenha finalmente encontrado o repouso que buscava desde o início. Porque o voo não era uma fuga, era apenas o desejo de voltar ao todo, de onde tudo veio e para onde tudo retorna. O corpo morreu, mas o nome sobreviveu. O homem afundou, mas o símbolo emergiu. Desde aquele dia, Ícaro deixou de ser uma pessoa e se tornou uma linguagem. O mito é a maneira como o inconsciente humano conversa com o infinito. O que morre na carne, renasce na palavra. Cada geração reinventa Ícaro. Ele é o artista que morre pelo próprio sonho, o pensador que enlouquece pela verdade, o visionário que é destruído pela própria criação. Mas, em todos eles, há o mesmo brilho nos olhos, a recusa em aceitar o limite imposto. O mito é a memória espiritual do homem. Ele guarda não apenas a história, mas o sentimento original que deu origem à história. E é por isso que Ícaro nunca morre. A queda o libertou da biologia e o transformou em arquétipo, em símbolo da eterna tensão entre razão e desejo, prudência e loucura, vida e transcendência. Nietzsche dizia que todo grande homem precisa morrer simbolicamente para renascer como ideia. Ícaro foi o primeiro a provar isso. Sua morte foi o preço do nascimento de um novo tipo de consciência, a do homem que prefere o perigo à estagnação. A morte é a forma mais bela de eternidade para os que ousam. Desde então, os poetas o invocam, os filósofos o interpretam, os artistas o pintam, e cada nova obra é uma tentativa de voar mais uma vez. O mito não é sobre o passado, é sobre o ciclo eterno da ascensão e da queda, a dança que mantém o universo vivo. O sol continuou no céu, imóvel, sereno, imortal, mas algo nele havia mudado, como se uma sombra de compaixão o tivesse tocado. O sol brilha igual, mas nunca sobre o mesmo homem. O astro que antes queimava, agora iluminava a memória. Ele não destruiu Ícaro, o consagrou, porque o fogo do sol não é vingança, é revelação. Mostra quem suporta a luz e quem foge dela. O mar, por sua vez, guardou o silêncio, e entre o fogo e a água, o mito se eternizou. O céu e o oceano se tornaram cúmplices de um mesmo segredo, a beleza da queda. Ícaro não se foi. Está em cada homem que ousa sonhar, em cada alma que se recusa a aceitar o chão como destino, em cada olhar que, mesmo diante do risco, ainda busca o horizonte. Enquanto houver quem deseje o impossível, Ícaro continuará voando,
E o sol, lá do alto, observa, não como inimigo, mas como testemunha, porque sabe que, sem os que ousam, até ele perderia o sentido de brilhar. No fim, não houve morte, houve integração. O Filho tornou-se vento, o vento tornou-se mar. O mar refletiu o sol, e o sol guardou o nome de Ícaro em sua chama eterna. O homem morre quando cessa de sonhar, e enquanto o sonho existir, Ícaro viverá no coração do universo. A queda foi o preço da verdade, mas a verdade é que o céu sempre pertenceu aos que ousaram tocá-lo. Capítulo 10. O legado de Ícaro. Por que continuamos a cair mesmo conhecendo o fim? Desde que o primeiro homem olhou o céu, Ícaro nunca mais morreu. A cada geração, um novo par de asas é construído. Podem ser de cera, metal, ambição, arte ou fé, mas o impulso é sempre o mesmo: subir. Sabemos o final, sabemos que o sol queima, sabemos que o mundo pune os que ousam, e ainda assim, continuamos. O homem não voa porque ignora o perigo, mas porque ignora o tédio do chão. A história se repete em 1000 formas diferentes. O cientista que desafia o dogma, o artista que desafia o gosto popular, o empreendedor que desafia o impossível, o pensador que desafia o silêncio. Todos são novos Ícaros, movidos pela mesma força antiga, a necessidade de provar que é possível ir além. Mas por que insistimos? Por que voltamos a construir asas, sabendo que a queda é certa? A resposta está na natureza do espírito humano. Ele não busca segurança, busca sentido. E o sentido sempre mora onde há risco. O mito de Ícaro sobrevive porque não é apenas um aviso, é uma convocação. Ele não diz não voe, diz voe sabendo o preço. O verdadeiro herdeiro de Ícaro não é quem evita o sol, mas quem aprende a suportar o calor. E é por isso que, mesmo após 1000 quedas, o homem continua a sonhar com o céu. Há algo de divino em cair, não no fracasso, mas na coragem de arriscar tudo por uma visão. Essa chama, herdada de Ícaro, percorre a história humana. Prometeu roubou o fogo. Sócrates desafiou a cidade. Galileu enfrentou a igreja. Van Gogh pintou o invisível. Nietzsche declarou a morte de Deus. Cada um, à sua maneira, repetiu o mesmo gesto: abrir asas diante do impossível. Toda revolução nasce do mesmo voo proibido. Mas o legado de Ícaro não está apenas nos grandes nomes. Está no anônimo, que se recusa a aceitar a vida imposta, na mulher que desafia o destino, no jovem que acredita em algo maior que o medo. O fogo muda de forma, mas nunca se apaga. A chama que derreteu suas asas é a mesma que aquece os corações dos inconformados. O homem, por natureza, é um ser que busca o impossível. Quando não há limites, ele cria. Quando há muros, ele escala. Quando há proibições, ele desafia. É esse impulso que mantém o mundo em movimento. Ícaro é o símbolo desse eterno renascimento. Cada vez que alguém cai, outro se levanta e tenta de novo. Porque a queda não é o fim do sonho, é o combustível do próximo. O que chamamos de progresso é apenas a soma das quedas que ousaram recomeçar. O mito não é sobre morte, é sobre continuidade. Os que ousam inspiram os que observam, e os que observam um dia ousam também. É assim que o fogo se propaga. Há um outro lado no legado de Ícaro, o dos que decidiram nunca mais voar. Os que assistiram à queda e prometeram a si mesmos que jamais repetiriam o erro. Vivem seguros, mas sem alma. Trabalham, acumulam, obedecem e chamam isso de sabedoria. Mas no fundo é medo disfarçado de prudência. A prudência é a forma mais elegante da covardia. Esses são os filhos do chão. Eles transformaram o labirinto em lar e a rotina em religião. E com o tempo aprenderam a chamar o tédio de paz. Mas há um problema. O espírito humano não nasceu para rastejar.
Mesmo os mais conformados, em algum momento, olham o céu com nostalgia. A maldição do chão é a consciência do que se perdeu. Eles invejam o voo, mas disfarçam com ironia. Chamam os sonhadores de loucos, os ousados de arrogantes, os visionários de ingênuos. Mas à noite, quando o mundo silencia, um fragmento de Ícaro desperta em cada um deles. Uma voz sussurra: e se eu tivesse tentado? Esse é o tormento dos que recusam o chamado. Eles não caem, mas vivem para sempre à beira do precipício do que poderia ter sido. Há quedas que doem menos do que a vida sem altura. O chão é seguro, mas o preço da segurança é a ausência de grandeza. E a vida sem grandeza não é nada além de sobrevivência. O mito de Ícaro nunca termina porque o céu nunca deixa de chamar. Ele é o lembrete invisível de que a existência tem dois destinos: subir e cair, e ambos são necessários. O voo é o que dá sentido à queda. A queda é o que dá valor ao voo. Não há como escapar desse ciclo. Ele está gravado no código da alma. Todo homem, em algum momento, sentirá a urgência de voar, nem que seja por dentro. E quando esse chamado vier, nenhum medo será capaz de contê-lo. Porque o que arde dentro é mais forte do que qualquer aviso externo. A humanidade continua caindo porque continua tentando se elevar. E é justamente esse movimento que nos mantém vivos. Sem ele, seríamos apenas estátuas no labirinto. Ícaro não morreu. Ele se multiplicou. Está nos olhos dos que ousam, nas palavras dos que criam, nos sonhos dos que ainda acreditam que há algo além. O céu não é o lugar, é o desejo. E enquanto esse desejo existir, a história continuará a se repetir. Novos Dédalos construirão asas, novos Ícaros as testarão, e novos mitos nascerão das cinzas. Porque o homem pode até aprender com o erro, mas jamais renunciará ao impulso de tentar de novo. O legado de Ícaro é a prova de que o espírito humano é maior que o medo. E no fim das contas, é esse mesmo espírito que faz o sol brilhar um pouco mais alto toda vez que alguém ousa sonhar. Os deuses podem rir da queda, mas é o homem que dá sentido ao voo. E assim o mito continua, não como advertência, mas como convite, um chamado para lembrar que viver, no fundo, é cair com estilo. O mito terminou há milhares de anos, mas a verdade que ele carrega continua viva em cada um de nós. Ícaro já não é um jovem com asas de cera. É o arquétipo do espírito humano, o reflexo de todos os que ousam transformar a vida em arte, mesmo sabendo que a arte exige sangue. O tempo passou, as civilizações mudaram, os deuses foram substituídos por sistemas, corporações e algoritmos, mas a essência é a mesma. O mundo ainda castiga os que voam alto demais, ainda teme o brilho, ainda pune a coragem, e paradoxalmente ainda depende desses mesmos sonhadores para continuar existindo. A humanidade avança carregada pelos que caem. As quedas sempre foram o verdadeiro motor do progresso. Cada vez que um homem ousa, o mundo se expande, e cada vez que ele cai, o universo aprende algo sobre si mesmo. Ícaro não caiu em vão. Ele abriu uma brecha no limite, uma fenda por onde todos os outros puderam passar. A história dele é a metáfora perfeita do destino humano. Nascer no labirinto, sonhar com o céu, desobedecer, subir, cair e entender no impacto que a queda não é o oposto do voo, é a sua consequência natural. A vida é feita de gravidade e desejo, e o segredo está em não escolher um contra o outro, mas dançar entre ambos. Voar é desafiar, cair é compreender. O mito nos ensina que o céu não é o prêmio dos ousados, mas o espelho de suas intenções. O sol nunca foi inimigo, foi juiz. Ele revela o que está escondido. Quem voa por glória cai em vaidade, quem voa por liberdade se transforma em luz. O calor que derrete as asas é o mesmo que ilumina o caminho.
E o mar, que parece engolir o corpo, é o mesmo que o devolve à eternidade. Ícaro morreu, mas o sonho não afundou com ele. O homem que caiu no mar renasceu no inconsciente coletivo. Hoje, cada mente que sonha é uma extensão do seu voo. E cada queda, um eco da sua coragem. Nietzsche dizia que o homem deve aprender a dançar sobre o abismo. Camus afirmava que é preciso imaginar Sísifo feliz. E o mito de Ícaro completa essa tríade filosófica. É preciso imaginar o caído livre. Porque no instante da queda, Ícaro não perdeu, transcendeu. Ele compreendeu o segredo que os prudentes jamais descobrirão, que o sentido da vida não está em chegar, mas em ousar partir. O voo é a metáfora do espírito, a queda, o rito da alma. Aqueles que vivem com medo da altura nunca verão o horizonte, e os que recusam o risco permanecerão prisioneiros do labirinto, confortáveis, mas vazios. A liberdade exige o preço da vertigem e o autoconhecimento exige o preço da dor. Ícaro aceitou ambos e por isso se tornou eterno. Há no fundo uma beleza melancólica na queda. É o momento em que o homem se despe de todas as ilusões, em que o ego se dissolve e a alma fala pela primeira vez. A queda é a hora em que a consciência desperta. E despertar dói. Mas é essa dor que transforma o humano em divino. O voo é a fantasia, a queda é o encontro com o real. E entre um e outro está o significado da existência. O homem que cai tocou o que os outros apenas imaginam. No fim, Ícaro não queria apenas voar. Queria provar que o impossível pode ser sentido, mesmo que por um segundo. E é isso que o torna mais divino que os próprios deuses, porque nenhum deles jamais ousou perder tudo por um ideal. Eles tinham eternidade, mas não coragem. Ícaro teve o contrário, e isso basta. Se há uma moral nesse mito, ela é silenciosa. Não é uma advertência, é um lembrete. Os limites não existem para serem obedecidos, existem para serem compreendidos e, às vezes, ultrapassados. Cada um de nós carrega suas próprias asas, feitas de sonhos, paixões e medos, e cada um escolhe o seu sol. Alguns queimam rápido, outros permanecem no voo por anos, mas todos, inevitavelmente, precisarão enfrentar a gravidade. A diferença é como caímos. Se com arrependimento ou com a paz de quem sabe que por um instante tocou o infinito. Morrer é inevitável. Cair é inevitável. Mas viver sem jamais ter voado, isso sim é tragédia. Dédalo construiu asas. Ícaro as usou. E nós herdamos o vento. Cada geração carrega o dever de continuar esse voo, não para desafiar os deuses, mas para lembrar que o espírito humano é, por natureza, ascendente. Enquanto houver alguém disposto a tentar, o mito continuará vivo. E toda vez que alguém, em silêncio, olhar o horizonte e pensar, eu quero mais, o céu, lá do alto, sorrirá. Porque sabe que mais um Ícaro nasceu. O homem não foi feito para rastejar no labirinto. Ele foi feito para cair em direção ao sol. E é nessa queda que descobrimos a verdade final, que a liberdade nunca esteve no voo, mas na coragem de tentar.